Trompetista brasileiro é destaque em apresentações em New Jersey e New York. Entidades do Brasil querem impedir que Estados Unidos contratem profissionais do setor aeroespacial. Imigrantes tentam chegar ilegalmente aos Estados Unidos pelo Mar da Califórnia e a embarcação vira, deixando mortos. Massachusetts implementa sistema para alertar motoristas e evitar acidentes de trânsito. E tem Copa do Mundo. O Brasil vence a Suíça e está classificado para as oitavas do Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. A gente abre o jornal hoje com uma polêmica. Entidades brasileiras querem impedir que companhias americanas roubem talentos do setor aeroespacial do Brasil. Eles alegam que a Boeing é a principal responsável por cooptar profissionais qualificados. Só para se ter uma ideia, a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, a AIAB, diz que a Boeing e outras americanas já levaram mais de 200 engenheiros, o que ameaça a soberania do Brasil. A Eloá Orazen foi conferir essa história pra gente. Apertem os cintos porque o setor aeronáutico do Brasil está passando por fortes turbulências com o processo de entidades brasileiras contra a Boeing. A gigante americana foi acionada na justiça por recrutar sistematicamente profissionais qualificados para trabalhar no novo escritório da empresa em São José dos Campos. Mesmo sem oferecer remuneração em dólar e sem prometer oportunidades no exterior, a oferta da Boeing ainda é vista como irrecusável, uma vez que os salários são mais altos e os projetos mais atraentes. O êxodo de talentos que agora voam para a Boeing é tanto que tem atrapalhado a rotina das empresas locais, que não conseguem reter ou repor funcionários. De acordo com as partes que movem a ação, essa concorrência desleal atrapalha a indústria de defesa do Brasil e coloca em risco a soberania nacional. Por e-mail, a Boeing disse que não vai comentar o caso. Já as entidades que sustentam o processo não responderam à nossa reportagem. Bom, e esteve aqui nos Estados Unidos para uma semana de apresentações seletas o conceituado trompetista Gileno Santana. Pois é, o brasileiro que mora em Portugal veio atendendo aí a convites de artistas e da famosa escola de música, dança e dramaturgia Juilliard. Ele fez uma aula aí de trompete nesse lugar. Dá só uma olhada. Ao lado de professores da Juilliard School of Music em New York, Gileno Santana falou sobre a experiência e o futuro do trompete no mundo. Deu dicas aos alunos sobre jazz e tocou junto com eles num momento de liberação criativa. Além da aula, Gileno teve uma semana de agenda cheia de apresentações em New York e New Jersey. Ele foi o músico convidado da The Mingus Big Band, uma banda inspirada por Charles Mingus, um dos nomes mais influentes do jazz do século XX, que faleceu em 1979. Foi a primeira vez que um luso brasileiro tocou na banda, que só convida mestres, veteranos e músicos em ascensão. Tocar com a Mingus Big Band para mim foi um ponto de viragem na minha carreira porque sem dúvida é uma das maiores Big Bands do mundo e eu como primeiro luso brasileiro penso que consegui abrir aqui um portal, uma porta para mais músicos brasileiros, mais músicos portugueses. Agora, através de mim, através dessa parceria que agora existe, posso me integrar também na orquestra. Eu sinto-me muito feliz. O concerto foi muito bom. Eu senti, quando estava no palco, senti pela primeira vez assim, sim, eu estou aqui. Por isso, agora está aqui aberta a porta para mais músicos brasileiros e portugueses participarem agora da Mingus. O convite para os Estados Unidos não veio à toa. Gileno é apontado como um trompetista de destaque na Europa. O brasileiro, nascido em Salvador, estudou música em Portugal e fez carreira no continente.
Ele fez ainda concertos solos no território americano e se apresentou com uma orquestra composta por músicos convidados de Steven Feifke, atual candidato a um Grammy. Gileno contou pra gente qual a sensação depois de uma semana cheia de apresentações. Vou voltar para casa com o coração cheio. Foram dias bastante intensos, muitos concertos, muitas novas amizades, realizações de novos sonhos. Por isso, essa viagem vai ficar, de certo, marcada na minha vida. E mudando de assunto, no final de semana aconteceu no Mar da Califórnia uma tragédia envolvendo imigrantes. 7 pessoas foram resgatadas e pelo menos 2 morreram depois que o barco em que elas estavam virou na costa do estado. Segundo a Guarda Costeira, a embarcação estava envolvida em uma operação de contrabando de pessoas. Pois é, gente. Olha, a bordo estavam ao todo 10 imigrantes ilegais, agora suspeitos de tentarem ultrapassar a fronteira sul pelo Mar da Califórnia. Segundo a patrulha de fronteira, uma pessoa ainda segue desaparecida aí nas águas. As autoridades lá do estado investigam esse caso e já concluíram que essa embarcação que virou é de origem mexicana. Bom, depois do intervalo, a gente mostra a nova estratégia do estado de Massachusetts para alertar os motoristas e tentar diminuir o número de acidentes de trânsito. E tem também reportagens sobre o aumento novamente aí nos preços dos alimentos aqui no país. Tem os detalhes das previsões de quando os valores devem finalmente diminuir. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Shop. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta e com uma boa notícia para a nossa comunidade em Massachusetts. O estado anunciou a implementação de um novo sistema de trânsito que pode salvar muitas vidas. Pois é, olha, trata-se de um tipo de radar que detecta quando o carro está na contramão, alertando aí o motorista e as autoridades também. A Giovanna Locatelli conta toda essa história pra gente. A ação faz parte de um projeto piloto de $2.600.000 para a instalação de sistema de detecção de veículos na via errada. O sistema será instalado em 16 entradas para rodovias de Massachusetts. A expectativa é de que o projeto seja concluído na primavera. De acordo com a Fundação para a Segurança no Trânsito da AAA, entre 2015 e 2018, houve uma média de 500 mortes por ano em todo o país devido a acidentes na contramão. Durante os trabalhos, a MassDOT irá reforçar a sinalização e vai contar com o apoio da polícia para ajudar as pessoas a trafegarem com mais segurança. Depois de pronto, a polícia espera que o número de acidentes envolvendo pessoas dirigindo na contramão reduza pela metade no estado. Agora a gente fala de inflação. Quando você vai no mercado, tem aquela sensação de que os valores dos alimentos continuam subindo e subindo, mesmo com os esforços do Banco Central para controlar os preços? Pois é, não é só impressão não, viu, gente? Segundo o Escritório Americano de Estatísticas, a alimentação ficou 0,6% mais cara só no mês de outubro e continua subindo. Pelo menos uma vez por semana, os preços sobem, no ritmo mais lento do que em comparação com janeiro, mas continuam aumentando. Se a gente fizer as contas no acumulado do ano, os alimentos nos mercados já subiram cerca de 12,4%. E por causa disso, os preços nos restaurantes também subiram, cerca de 8,6%. O Banco Central americano já aumentou a taxa de juros 5 vezes para controlar a inflação alta, a pior dos últimos 40 anos, e com isso controlar a alta dos preços nos Estados Unidos. Mas efeitos adversos estão derrubando
esses esforços. Efeitos fora de controle, como o calor extremo, a seca intensa, a gripe aviária, por exemplo, fatores que afetaram a pecuária, a agricultura, o fornecimento de ovos, carnes e outros. Os maiores aumentos estão no corredor dos laticínios e ovos. A manteiga aumentou quase 27%, o leite subiu em torno de 30% e os ovos 43%. Junta-se a isso os problemas na cadeia de suprimentos e as preocupações com a nova onda de Covid. Os preços não conseguem estabilizar, mas os especialistas dizem que apesar do cenário negativo, há motivos para esperança. A boa notícia é que eles preveem que os preços vão finalmente cair. A má notícia é que isso só deve acontecer depois do final do ano. Isso significa que o tão esperado alívio no bolso só vai chegar em 2023. Até lá, prepare-se para gastar mais com o período de festas. E sobrou também para o chocolate. A iguaria, que é uma das mais consumidas no mundo e idolatrada aqui nos Estados Unidos, também está mais cara. Mas mesmo assim, apesar aí da inflação, os especialistas dizem que as vendas do chocolate continuam crescendo aqui no país. Pelo visto, não importa o tamanho da crise, chocolate não pode faltar. Os últimos dados do setor mostram que as vendas de chocolate atingiram quase 18 bilhões de dólares nos Estados Unidos somente neste ano. São mais de 3 bilhões de dólares em comparação a 2019, período antes da pandemia e da crise econômica. A Hershey, por exemplo, informou que as vendas dos seus chocolates saltaram mais de 12,5% no terceiro trimestre do ano. Ao mesmo tempo, a Mondelez, marca que faz a Toblerone e outros snacks populares, informou que suas vendas de chocolate cresceram mais de 9%. Uma empresa de análises que avaliou o mercado neste ano diz que os dados mostram que os moradores dos Estados Unidos não abrem mão do chocolate e que a iguaria se tornou ainda mais essencial em tempos de crise. Passando mais tempo em casa com a pandemia e mais estressada com a inflação alta, a população estaria recorrendo ao chocolate como forma de aliviar as tensões, o que explica o crescimento das vendas num momento tão delicado e em crise. No próximo bloco, a gente fala do caos registrado nos aeroportos do país por causa de um sistema climático severo. Só ontem, mais de 6 mil voos foram atrasados aqui no país. E tem os detalhes do aumento no uso dos cartões de crédito aqui nos Estados Unidos. Com a crise econômica, o uso atingiu o maior patamar dos últimos 20 anos. Já voltamos e olha, a Black Friday bateu recorde aqui nos Estados Unidos. Desde sexta-feira foram gastos quase 10 bilhões de dólares em compras somente na internet. Hoje é a Cyber Monday, ou seja, mais promoções online. Esse número de gastos deve subir ainda mais, mas o problema é que a população está pagando tudo com o cartão de crédito. Pois é, olha, o Banco Central americano disse que os gastos com os cartões aumentaram tanto que atingiram aí o maior nível dos últimos 20 anos. A maioria das pessoas usou quase todo o limite de crédito para fazer as compras neste final de ano. Só que com a inflação alta, claro, aí os consumidores esqueceram que o Fed, o Banco Central americano, aumentou as taxas de juros 5 vezes só este ano. E isso significa juros mais altos nos cartões também e prejuízo nos bolsos. As pessoas estão pagando 20% de taxa, a mais alta dos últimos 30 anos. Os especialistas orientam as pessoas a não pensarem no cartão de crédito como dinheiro extra, porque ele não é, viu? Pois é, eles falam que a gente, antes de comprar, precisa calcular os valores, ver se tem dinheiro para pagar e, caso contrário, evitar essa dívida, porque tudo isso pode virar uma bola de neve. Bom, agora vamos dar um giro pelas notícias de maior destaque nesta segunda-feira aqui no país. Até o começo da tarde de hoje, mais de 1.200 voos já haviam sido atrasados e 56 cancelados em todo o território norte-americano. Ontem, no domingo, foram 170 cancelados e mais de 6 mil atrasados, deixando milhões de pessoas em todo o país estressadas na volta para casa depois do feriado de Ação de Graças. O motivo para esse caos é um sistema de clima severo que trouxe chuva e neve em várias regiões do país.
O presidente Joe Biden diz que vai trabalhar com urgência junto ao Congresso para tentar livrar o país das armas. O pronunciamento veio depois de uma nova onda de tiroteios no país, como os que aconteceram no Colorado e na Virgínia. Mas ontem, um senador democrata de Connecticut disse em entrevista que o partido não deve ter os 60 votos necessários no Senado para passar as mudanças nas leis previstas por Biden. Agora cabe ao presidente e ao partido articularem entre os congressistas para tentar angariar votos. Hoje, os estudantes da Universidade de Idaho retomaram as atividades no campus, apesar da falta de resposta sobre o atentado que provocou a morte de 4 alunos. Até agora, nenhuma prisão foi feita e a polícia não anunciou se há suspeitos ou grandes novidades no caso. Já se passaram 2 semanas desde que os 4 estudantes morreram após serem esfaqueados em casa. Os investigadores ainda não encontraram a arma do crime, mas recolheram mais de 1.000 evidências da residência e conduziram mais de 150 entrevistas. O governador do estado anunciou a doação de até $1 milhão em financiamento de emergência para acelerar as investigações. E a inflação está afetando até a saída aí com os paqueras. Agora, antes de conhecer alguém e marcar um encontro, você também precisa calcular os gastos para não pesar no bolso. Pois é, uma pesquisa apontou que marcar os famosos datings, os encontros amorosos, custam hoje aí 40% mais caro do que nos últimos 10 anos. O relatório Single in America apontou que os solteiros estão gastando, em média, $130 por mês para sair com alguém. Parte desse aumento de 40% nos custos na arte de conquistar se deve à inflação, que disparou o custo de vida e de comer fora também. Mas outra parte se deve aos parceiros que estão mais exigentes. Agora, os solteiros procuram pessoas com boa aparência, estabilidade financeira, nível superior, além de hábitos e gastos semelhantes e que goste de sair. O problema é que para manter esse padrão de exigência, os custos são altos e muitos homens e mulheres estão pensando 2 vezes antes de procurar um paquera novo. Dívidas são as últimas coisas que os solteiros querem neste momento. Bom, depois do intervalo tem alerta do clima. A gente fala sobre as tempestades previstas para os próximos dias que vão deixar mais de 25 milhões de pessoas em alerta aqui no país. E tem, claro, os detalhes aí da comemoração dos brasileiros aqui no país com mais uma vitória da seleção na Copa do Mundo do Catar. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e para falar de espaço, a cápsula Orion, que foi enviada rumo à Lua na missão Artemis, bateu um novo recorde de voo da NASA. Foi a nave que já voou mais longe no espaço. O recorde anterior foi durante a missão Apollo 13 em 1970. Olha só. A cápsula Orion ficou a cerca de 401 mil quilômetros de distância da Terra no final de semana. A Orion alcançou a Lua no dia 21 de novembro, contornou o satélite natural por trás e fez a aproximação histórica. Na trajetória, a cápsula passou por todos os locais de pouso das Apolos 11, 12 e 14, que foram os 3 primeiros pousos lunares da humanidade. A Orion vai ficar cerca de 5 dias nesse percurso, depois deve retornar ao ponto mais próximo da Lua, a 100 quilômetros de altitude. Lá vai observar a superfície do planeta, incluindo as crateras. Depois disso, vai usar a força gravitacional da Lua para voltar à Terra. Deve retornar ao nosso planeta no dia 11 de dezembro. A entrada na atmosfera será o último teste da Orion. Ela vai experimentar temperaturas de quase 2.800 graus Celsius. Passando essa etapa, a missão Artemis 1 terá sido completa. O próximo passo da NASA será enviar a missão Artemis 2 com astronautas a bordo para fazer o mesmo percurso. Só por volta de 2025 é esperado que a nave pouse na Lua. Será a primeira missão a atingir esse objetivo depois de 50 anos do programa Apollo.
Bom, hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver como é que vai estar o clima amanhã? Bora! Vamos dar uma olhadinha, olha só. Boston, sol entre nuvens aí, mínima de 38, máxima de 43. Sol em Nova York, sol em Washington, máxima de 52. Na Flórida, Orlando e Miami, tempo encoberta, máxima de 83, mínima de 64 nessa região. Em Dallas, sol forte, máxima de 79, tempestade em Houston, mínima de 53, Evelyn. Agora a gente chega em Seattle, no estado de Washington, onde amanhã vai chover, gente. Mínima de 33, máxima de 35, então não varia muito. Na Califórnia, São Francisco com bastante sol, mas em Los Angeles o sol eleva mais a temperatura, que chega a 67. E em Las Vegas, tempo encoberto, mínima de 34, máxima de 56. Pois é, olha, e a gente segue falando aí de tempo, porque o Centro de Previsão de Tempestades aqui dos Estados Unidos emitiu um alerta para mais de 25 milhões de pessoas que estão na rota de uma série de tornados. Até amanhã, partes do Texas, Indiana, Mississippi e Louisiana podem aí registrar um recorde de fenômenos. Muitas regiões já sofrem aí com os estragos provocados pelos tornados, que arrancou casas e árvores do chão. O Centro de Meteorologia diz que o risco de tornados até terça-feira é de nível 3, numa escala que vai até 5, e que os tornados noturnos são os mais perigosos. Pois é, olha, e no Havaí tem também alerta, mas por causa de uma erupção de vulcão na região de Mokuʻaweʻo. Exatamente. Olha, segundo o Serviço Geológico norte-americano, a erupção do vulcão Mauna Loa começou na noite de domingo e neste momento, os fluxos de lava estão contidos em uma área do cume e por enquanto não ameaçam as comunidades. Pois é, mas os ventos fortes no Havaí estão carregando aí gás vulcânico e cinzas finas e tóxicas para muitas regiões, o que pode provocar sérios riscos respiratórios, sobretudo para crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas também, viu? Exatamente. Por isso, as autoridades pedem que os moradores da região, atenção brasileiros, fiquem em casa o máximo de tempo possível e, se for necessário sair, que façam isso com o uso de máscaras. Pois é, olha, o vulcão Mauna Loa é o maior do mundo e fica aí no Parque Nacional dos Vulcões, no Havaí. A última vez que ele entrou em erupção foi há 38 anos. Faz tempo, hein? Isso aí. Bom, gente, e hoje, hein, que sufoco o Brasil contra a Suíça aí pela Copa do Mundo. Depois de um gol anulado do Vinícius Júnior, a vitória finalmente chegou depois de um gol do Casemiro. Pois é, olha, foi apertado, mas agora com essa vitória aí, o Brasil avança no Mundial e já está classificado para as oitavas da Copa no Catar. A Carla Marinho nos mostra como foi essa celebração aí da nossa comunidade brasileira com essa vitória da segunda rodada. Dá só uma olhada. Antes do jogo, a torcida brasileira no Catar já estava preparada. Quando a bola começou a rodar, a tensão tomou conta das duas torcidas. Neste bar tinha até samba para animar os torcedores. Nas redes sociais, vídeos mostraram os brasileiros nos Estados Unidos comemorando o primeiro gol, que foi anulado. Quando Casemiro marcou, a torcida foi à loucura neste bar da Flórida. O gol garantiu a passagem do Brasil para as oitavas de final na Copa do Mundo do Catar. Olha, isso aí, viu? Torcida firme e forte aqui nos Estados Unidos. O brasileiro tem feito de tudo para acompanhar esses jogos, apesar dos horários, né, Evelyn? Exatamente, mas tem mais pela frente. Agora o Brasil, que lidera a chave do grupo G, com 6 pontos, vai enfrentar a seleção de Camarões na próxima sexta-feira, às 2 horas da tarde, Eastern Time. E a gente vai estar aqui de novo, fazendo o jornal e também acompanhando o jogo, porque hoje foi assim, um olho no computador nas notícias e o outro na televisão vendo o jogo. Vamos estar aqui, firme e forte. Mas deu certo, né, Ruth? Deu. A gente conseguiu, olha. Estamos aqui com as notícias, prestando atenção. Sexta-feira é igual. A gente sofre, mas faz, né? O pessoal aqui na redação ouvia uns gritos assim, de vez em quando, né? Era a gente loucamente aqui torcendo pelo Brasil. Vai, Brasil! Não conta pra ninguém. Muito bom, gente. Bom, olha, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera, então, vocês amanhã, às 7h30 da noite. Agora vocês ficam com mais um episódio da série Reis. São os últimos capítulos, hein, gente? Até amanhã. Boa noite.